Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, acompanha pela rádio, pelas redes sociais aqui presentes, que hoje nós estamos vendo a continuação dos fatos ocorridos ontem. Primeiro, nós notamos que o povo começou a seguir Pedro e João porque tinha curado aquele paralítico. Uma das coisas que nós temos muito fortemente é esse desejo de um milagre terreno, né? Jesus, por exemplo, teve momentos que ele teve que ir para uma canoa no meio da água porque tanta gente o seguia. Ou para saciar a fome, quando ele multiplicava os pães, ou para receber um milagre, tal famoso milagre. Curas, até ressuscitar. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque na hora da cruz, nem os apóstolos, quase ninguém estava presente. Só Maria Madalena, sua mãe, Maria, o discípulo mais amado, né? Talvez João.
é o único apóstolo que é citado, e Pedro de longe, acabou caindo na negação por ter tentado ser autossuficiente para amar Jesus. E aqui, mais uma vez, o povo segue Pedro e João porque fizeram um milagre. E Pedro aproveita e dá um puxão de orelha, dizendo que quem fez aquela cura não foram eles, foi a fé em Cristo dada por Cristo. Cristo que vocês mataram. Isso é muito forte porque a gente está vendo a única geração que teve a oportunidade de se converter por dois momentos. O momento do erro de crucificar Jesus em carne e osso. E agora Pedro está dando a outra chance. A chance de se converter pelos profetas, pelos apóstolos, pela igreja. A nossa geração hoje, nós não tivemos a oportunidade de ver Cristo na sua vida pública aqui no meio de nós. Mas nós temos a oportunidade de ver os textos. E nesse texto, Pedro pede que arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Aqui é um momento especial para nós hoje. O Senhor esteja convosco. Aquele povo teve a oportunidade ainda de Proclamação reconhecer do que erraram Evangelho de Jesus e ainda Cristo, ter a igreja. segundo Lucas. Glória a vós, Nós Senhor. já temos a igreja e Naquele o nosso tempo é agora. Nós não temos um os segundo discípulos momento. contaram o que tinha acontecido no Talvez um caminho, purgatório, mas o purgatório e como tinham é muito reconhecido diferente daqui. Jesus Os santos diziam que ao o purgatório partir do pão. é mais doloroso. Santa Ainda Teresinha dizia que estavam preferia falando sofrer 1000 quando o anos aqui próprio Jesus do que um dia no apareceu purgatório. meio deles, Porque os e lhes 1000 anos disse, aqui "A são paz sofridos com esteja consolo convosco." divino. Nós podemos Eles ficaram invocar a assustados presença. Me e ajuda, cheios Senhor. de medo, Eu não suporto mais. pensando que Me dá estavam força. vendo um Me dá fantasma. sabedoria. No purgatório, não. Mas Jesus disse: No purgatório, "Por que estáis outros podem rezar preocupados? por nós. E E nós porque podemos tendes rezar por outros. dúvidas no coração, Mas nós não temos mais esse vede acesso as minhas mãos ao e consolo meus do pés. alto. A alma Sou sofre eu muito por mesmo. isso. Tocai Nesse momento de em purificação, mim e vede. A alma não pode ter contato com fantasma Deus. não tem carne, Então o nem nosso tempo é agora. Como estáis vendo que Vamos eu arrepender. Não, mas eu não me tenho. E arrependo. dizendo isso, Peça a Jesus graça mostrou-lhes de se arrepender. as mãos e os pés. Dizem Mas os eles ainda não santos podiam que até o acreditar, querer, porque estavam graça. muito alegres e surpresos. porque tem gente que às vezes não consegue realmente Então Jesus mudar, né? disse, Padre, eu estou a "Tende vida aqui inteira, alguma Senhor, coisa dá-me a para graça de comer?" querer mudar. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Eu já contei tantas vezes da minha Ele o tomou conversão, e comeu que eu brigava com o diante padre, né? deles. Não aceitava as Depois disse-lhes, orientações. E ele "São me aguentou aí estas uns as coisas 6 que vos meses. falei, quando ainda Até que um estava dia ele disse, convosco. tá bom, Era preciso Pra você eu tô que se errado. cumprisse tudo, Sim, o que está sem dúvida. escrito sobre mim, mas para na você lei Deus de erra? Moisés, nos profetas. Claro que até o orgulhoso e não tem nos coragem de falar que Salmos. Deus erra, né? Então Não, Jesus Deus é abriu a Deus. inteligência dos discípulos. Então tá bom. Então, a para partir de hoje, entenderem antes as de deitar, Escrituras. reza E 3 lhes Ave disse, Marias e pergunta para Deus, Assim quem está certo? Eu? escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados Eu a conversão ou o Padre? e o perdão Uma dos boa postura para pecados você fazer. a todas Você que as critica nações, tanto, às vezes, a igreja, começando as condutas, por as leis da Jerusalém. igreja. Faz esse desafio, Vós né? sereis testemunhas Reza 3 Ave Marias de antes de tudo dormir. isso. E me mostra, Senhor, quem está Palavra certo? Eu da ou a igreja? salvação. Glória Eu a vós, ou esse Senhor. meu erro? Esse meu erro ou a pessoa que está me corrigindo? Não foi um mês, eu já estava com a cabeça totalmente mudada. Já não mais batia de frente Irmãos e irmãs, com ele, com o padre. pela rádio, pela rede social. E no Evangelho, presentes, que hoje nós estamos também vendo é o momento a em que os continuação discípulos de Emaús dos fatos contam ocorridos ontem. que tinham visto Jesus. Primeiro, E de repente aparece Jesus nós no notamos meio que deles. o povo começou Eles a acham seguir que Pedro ficam e João assustados, porque tinha acham que é um curado aquele fantasma. paralítico. Até que Jesus
Apesar de ter um corpo glorioso, se faz fortemente pequeno. Aqui também esse é uma desejo coisa de um que milagre ensina terreno, muito pra né? gente, né? Assim como Jesus, São por Paulo exemplo, diz, faço fraco com os teve fracos, momentos que forte ele teve com que ir os para uma fortes. canoa no meio da água, E por tanta que gente isso? seguia. E Jesus com um corpo glorioso, não é que tinha Ou necessidade de para comer, saciar a fome, quando ele mas como ele é multiplicava os 100% pães, humano, ele poderia ou comer. para receber um milagre. Ele mostra os sinais O famoso milagre. no seu corpo, os cravos, Curas. mas mesmo assim não podiam ressuscitar. acreditar. Aqui vem um outro Mas nós temos aspecto. que tomar muito cuidado. Não basta não bastam na hora os da cruz, sentidos humanos para nem os apóstolos, reconhecer Jesus. Quando que eles quase reconheceram? ninguém estava presente. Quando Jesus deu inteligência para eles Maria entenderem as Madalena, escrituras. sua mãe, Maria, o discípulo Abriu a mais inteligência. amado, né? Talvez João. É o único apóstolo Ou seja, que é quem citado. E Pedro está de sempre longe, duvidando porque não vê, não toca acabou caindo Deus, na negação, vai por ter continuar a tentado vida ser inteira. autossuficiente para amar Jesus. O ato de fé que vem de Deus para nós passa direto aqui, pela inteligência, Mais uma vez, pelas maiores faculdades segue Pedro humanas. e João. Deus não se relaciona Porque fizeram tanto um milagre. conosco com os sentidos. E mesmo quando Pedro relaciona, aproveita e dá um puxão vejam de bem, orelha, os dizendo apóstolos que quem tiveram fez aquela cura não foram, essa graça. não foram eles, foi a fé em Cristo. não dada acreditaram por Cristo. ainda, acharam Cristo que era que vocês visão, mataram. fantasma. Por Isso é isso, muito forte, porque que quando o rico que está lá no a gente inferno está vendo fala para a mandar única geração alguém, um que morto, teve a Lázaro, oportunidade voltar de se para avisar a converter família, por dois momentos. Abraão disse que não adianta, O momento do se erro não de crucificar reconhecem os Jesus em profetas, carne e osso. se não ouve o que a E agora igreja Pedro diz, está dando ele a não vai outra acreditar. chance. E é verdade, olha só, A aqui. chance de se converter. Os discípulos de Jesus, pelos mesmo profetas, vendo, pelos apóstolos, não pela acreditaram. Mas só quando Jesus nossa abriu a geração inteligência dos discípulos para entender as nós não temos escrituras, Não tivemos a ele oportunidade disse, assim de está ver escrito, Cristo, o na sua Cristo vida sofrerá pública, aqui no meio e de nós. ressuscitará dos mortos ao Mas terceiro nós dia. temos a oportunidade de ver os textos. Que é mais uma dica para nós. E nesse texto, Nós Pedro devemos pedir pede que a inteligência, o arrependei-vos, dom da inteligência, da portanto, sabedoria. e convertei-vos, Nós devemos para que os buscar vossos pecados o que a igreja sejam diz. perdoados. Primeiro, buscar as Sagradas Escrituras, Aqui é um lendo momento especial todos os dias uns para 10 nós minutinhos, hoje. 5, para não ficar pesado. Começa do Novo Aquele Testamento. povo teve a E oportunidade depois ainda buscar o que a igreja diz, de para abrir reconhecer nossa que erraram inteligência. e ainda Com ter a catecismo, igreja. né? Alguns pontos, alguns Nós já aspectos temos a que igreja às vezes a gente não entende e o ou tem nosso tempo é dúvida. agora. E o Nós não catecismo temos um nos segundo mostra momento. o que diz a igreja sobre a Talvez moral. o purgatório, mas o Porque às purgatório vezes na Bíblia, é muito diferente ou daqui. se Os você santos for diziam que para o o Antigo purgatório Testamento, é mais existe uma doloroso. revelação Ele dizia que preferia progressiva sofrer da 1000 moral. anos aqui do que um dia A moral no foi purgatório. revelada progressivamente. Porque os 1000 Então, anos não quer aqui dizer que o que acontece lá são sofridos já é com a moral cons- atual. consolo divino. Mas aí você Nós tem o podemos Novo Testamento para iluminar o invocar a Antigo, presença. Me ajuda, e você Senhor. tem o Eu catecismo não para te dar suporto mais. uma luz Me dá do força. que a igreja me diz. dá sabedoria. No purgatório, não. Aliado a isso, a vida de oração. Outros podem rezar por nós. Quem faz isso? E nós Lê as podemos Sagradas rezar por Escrituras. outros. É humilde na Mas nós oração. não temos mais Lê o catecismo, esse acesso. dificilmente ao não vai consolo reconhecer do alto. Jesus. A alma sofre Mesmo muito por na isso. dor. Mesmo no Nesse momento de escuro. purificação, a alma Porque não pode se ter torna contato íntimo. com Deus. Íntimo Então, de Cristo. o nosso tempo Íntimo é da agora. palavra. Que é Cristo, Vamos né? Para nós arrepender. católicos. Não, mas eu não me arrependo. Então que nessa Páscoa, nessa oitava de Essa Páscoa, graça de nós se tenhamos arrepender. sempre essa capacidade de reconhecer Jesus, rapidamente santos, Jesus Que até o e querer, buscá-lo intensamente. é graça. Buscar arrepender os nossos E tem gente que às pecados. vezes não consegue realmente mudar, Quem né? for Padre, estudar eu um dou a pouco o vida catecismo inteira, e Senhor, a Sagrada dá-me a Escritura, graça de querer, também vai querer entender mudar. que é necessário a busca dos sacramentos, que foi que Jesus deixou. Eu já contei tantas vezes Então buscar a confissão da minha buscar a conversão, que eu Eucaristia. brigava com o padre, né? na igreja. Não aceitava as Não tem no orientações. E ele me aguentou aí uns 6 meses. Até que um dia ele disse, tá bom, para você eu tô errado. Sim, sem dúvida. Mas para você Deus erra? Claro que até o orgulhoso não tem coragem de falar que Deus erra, né? Não, Deus é Deus. Então tá bom. Então, a partir de hoje, antes de deitar, reza 3 Ave Marias e pergunta para Deus, quem está certo? Eu? Eu ou o padre? Uma boa postura para você fazer.
Você que critica tanto, às vezes, a igreja, as condutas, as leis da igreja, faz esse desafio, né? Reza 3 Ave Marias antes de dormir e me mostra, Senhor, quem está certo, eu ou a igreja? Eu ou esse meu erro ou a pessoa que está me corrigindo? Não foi um mês, eu já estava com a cabeça totalmente mudada. Já não mais batia de frente com ele, com o padre. E no Evangelho, também é um momento em que os discípulos de Emaús contam que tinham visto Jesus. E de repente aparece Jesus no meio deles. E eles ficam assustados, acham que é um fantasma. Até que Jesus, apesar de ter o corpo glorioso, se faz pequeno. Aqui também é uma coisa que ensina muito pra gente, né? Assim como São Paulo diz, faça o fraco com os fracos, forte com os fortes. Por que isso? Porque Jesus com o corpo glorioso não é que tinha necessidade de comer, mas como ele é 100% humano, ele poderia comer. Ele mostra os sinais no seu corpo, os cravos. Mas mesmo assim não podiam acreditar. Aqui vem um outro aspecto. Não bastam os sentidos humanos para reconhecer Jesus. Quando que eles reconheceram? Quando Jesus deu inteligência para eles entenderem as Escrituras. Abriu a inteligência. Ou seja, quem está sempre duvidando porque não vê, não toca Deus, vai continuar a vida inteira. O ato de fé que vem de Deus para nós passa direto pela inteligência, pelas maiores faculdades humanas. Deus não se relaciona tanto conosco com os sentidos. E mesmo quando relaciona, vejam bem, os apóstolos tiveram essa graça, não acreditaram ainda, acharam que era visão, fantasma. Por isso que quando o rico que está lá no inferno fala para mandar alguém, um morto, Lázaro, voltar para avisar a família, Abraão diz que não adianta. Se não reconhecem os profetas, se não ouve o que a igreja diz, ele não vai acreditar. E é verdade, olha só aqui. Os discípulos de Jesus, mesmo vendo, não acreditaram. Mas só quando Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras, eles disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. É mais uma dica para nós. Nós devemos pedir a inteligência, o dom da inteligência, da sabedoria. Nós devemos buscar o que a igreja diz. Primeiro, buscar as Sagradas Escrituras, lendo, todos os dias uns 10 minutinhos, 5, para não ficar pesado. Começa do Novo Testamento. E depois buscar o que a igreja diz, para abrir nossa inteligência com o catecismo, né? Alguns pontos, alguns aspectos que às vezes a gente não entende ou tem dúvida. E o catecismo nos mostra o que diz a igreja sobre a moral. Porque às vezes na Bíblia, se você for para o Antigo Testamento, existe uma revelação progressiva da moral. A moral foi revelada progressivamente. Então, não quer dizer que o que acontece lá já é a moral atual. Mas aí você tem o Novo Testamento para iluminar o Antigo, e você tem o catecismo para te dar uma luz, o que a igreja diz. Aliado a isso, a vida de oração. Quem faz isso? Lê as Sagradas Escrituras. É humilde na oração. Lê o catecismo, dificilmente não vai reconhecer Jesus. Mesmo na dor. Mesmo no escuro. Porque se torna íntimo. Íntimo de Cristo. Íntimo da palavra. Que é Cristo, né? Para nós católicos. Então que nessa Páscoa, nessa oitava de Páscoa, nós tenhamos sempre essa capacidade de reconhecer rapidamente Jesus e buscá-lo intensamente. Buscar arrepender dos nossos pecados. Quem for estudar um pouco o catecismo e as Sagradas Escrituras, também vai entender que é necessário a busca dos sacramentos, que foi que Jesus deixou.
Então buscar a confissão, buscar a Eucaristia. Na igreja. Não tem no quarto.